Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, nós estamos com a disciplina de microcontroladores, né? Iniciaremos então falando sobre Arduino. Por quê? Porque o Arduino é uma plataforma desenvolvida para auxiliar no aprendizado com sistemas embarcados. Tá? O que é um sistema embarcado? É todo sistema que tende a plataformas computadorizadas. Em que sentido, então? Ele vai ter um acesso à internet, ele vai ter um certo processamento, ele vai se comportar muitas vezes como um computador, ele é programável, né? E ele tem uma eletrônica ali. Então, geralmente, sistemas embarcados são sistemas, então, que possuem essas características, né? Características computacionais, tá bom? Então, no nosso estudo aí sobre sistemas embarcados, vamos iniciar por Arduino, tá bom? O Arduino, né, esse formato aí é o formato que nós estamos acostumados, o Arduino Uno, né? Esse Arduino ao fundo, que está formando a base do nosso slide. Ele é um Arduino simples, onde eu tenho um microcontrolador aqui, né? E eu tenho alguns periféricos de proteção e as saídas e as entradas que eu posso programá-las, né? Aqui a parte analógica, né, de entrada analógica, o PWM seriam nossas saídas analógicas e as saídas e entradas digitais na lateral, pontos de tomada de energia, né, 5 volts, 3.3 GND, parte de comunicação TX e RX, né, um que escreve e outro que lê, né, a gente vai ver mais alguns detalhes sobre ele aí, tá? Então, o que é o Arduino? Ele é um dispositivo que ele surgiu com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de tecnologias e aprendizado como embarcados, como eu comuniquei com vocês agora. Por que estudá-lo então? Porque o estudo de embarcados ele se aplica diretamente na automação dos mais diversos processos, tá? Sendo programável, é volátil a qualquer aplicação praticamente. Então, o sistema embarcado é um sistema programado. Até agora, nós tínhamos estudado componentes eletrônicos, circuitos integrados, que esses circuitos nada mais eram do que componentes que tinham uma função específica. Então, era uma porta AND, era uma porta NOR, era um flip-flop, né? Existem ali os registradores, existem os conversores, os contadores, diversos circuitos integrados que têm uma função específica. O microcontrolador ou microprocessador, né? Ou até mesmo processadores, eles são circuitos integrados programáveis. Então ele não tem a função A ou B, ele pode ter a função A ou pode ter a função B ou C ou D. Depende da minha programação. Geralmente esses dispositivos eles são programados pela linguagem C de programação, assim como a linguagem C++, quando a gente fala de Arduino, né? Circuitos com microcontrolador geralmente são programados pela linguagem C de programação. A gente vai ver alguns tipos de linguagem também, tá? Mas são voláteis por quê? Porque eu consigo programar da forma que eu quero. Eu quero que liga um LED quando eu aperto um botão? Beleza, você programa isso. Eu quero que um LED fica piscando? Não, você programa isso. Eu quero fazer uma automação residencial, uma coisa que já foi muito na moda aí, né? Que aos poucos vem caindo um pouco de moda. Então você consegue fazer diversas aplicações. O interessante do Arduino é que ele facilita esse aprendizado, ele te aproxima do aprendizado de sistemas embarcados, tá bom? É um pontapé inicial para estudar sistemas embarcados um pouco mais avançados, como por exemplo, quando a gente fala de microcontroladores ARM ou de sistemas como o Raspberry, né, e o Orange Pi. Então, assim, sistemas que são um pouco mais avançados, programados em Python, por exemplo, né, até Java e Linux, programações um pouco mais avançadas, o estudo ele inicia pelo estudo de microcontroladores e, como não, estudar pelo Arduino primeiramente, tá? O Arduino, pessoal, ele é composto, é uma plaquinha, né, chamada Arduino, é uma plaquinha composta por um microcontrolador, tá? O Arduino Uno, ele é composto pelo ATmega 328P. Ele é um Arduino, um microcontrolador da Atmel Studio, tá?
É uma fabricante que ela era concorrente da Microchip, e a Microchip então comprou essa fábrica. Hoje a Microchip ela é dona dos microcontroladores PIC e também Atmel, né, os ATmegas da vida, e ARM e assim por diante, tá? Temos alguns detalhes aí, vocês podem estar analisando essa imagem, pausar o vídeo e ver com atenção todos os detalhes, mas o que eu quero falar para vocês é que nós temos o microcontrolador aqui e o oscilador. Temos o conjunto que faz ali a gravação, né, do microcontrolador. Temos o botão de reset quando dá uma pane muito grave, beleza? Temos aqui um LED de teste, que é um LED conectado ao pino 13. Então, por exemplo, para testar o Arduino, a gente coloca sempre o Blink, né, que é uma programação que ela vai fazer esse LED piscar. E a gente utiliza normalmente para piscar o LED que já está inserido para testar o Arduino. Beleza, pessoal? Aqui é o conector de carga, né, assim como o conector USB. Para programar o Arduino via computador, eu posso programar diretamente pela porta USB sem estar conectado numa fonte externa, ok? Agora, se eu for programar de um celular, que é possível, né, aí eu preciso de uma fonte externa, beleza, pessoal? E para ele funcionar de forma autônoma também, depois que eu programei ele, eu conecto uma fonte externa. Eu tenho aqui as minhas entradas digitais, que podem, todas essas são digitais, algumas funcionam como saída PWM, Pulse Width Modulation, que a gente já estudou anteriormente aí nos flip-flops. Beleza, pessoal? Tá. Temos aí as tomadas de energia, como eu citei para vocês, basicamente o Arduino ele é isso. Então nós programamos via USB, conectamos a fonte para deixar ele rodando o programa, né? Beleza? Então, beleza. Pessoal, então o nosso Arduino nada mais é do que um microcontrolador. O microcontrolador, assim como os CIs, tem uma forma de ler, né? Eu leio sempre em forma de U, lembram disso? Montando aqui, quando eu tenho esse quebradinho, a parte esquerda, nós temos o pino 1 e vamos até o final e continuamos até chegar ao último pino que vai estar no lado direito, beleza? Temos uma série de pinos aqui, RX e TX, o pino de comunicação. Como assim, gente? Isso aqui é uma linha de comunicação onde eu posso comunicar, por exemplo, dois Arduinos, um falando com o outro, por meio de sinais digitais, tá bom? Um escreve e o outro lê, e é assim que funciona o RX-TX. Geralmente, quando eu vou aplicar o Arduino geralmente quando eu vou aplicar o Arduino com o Bluetooth, eu uso também o RX-TX, assim como várias programações, ZigBee e outros por diante, nós vamos usar os pinos da RX-TX. Os analog são entradas analógicas, tá? 5 volts é onde eu vou estar alimentando, ó. Eu alimento então o Arduino nessa parte aqui. O Arduino não, o microcontrolador, beleza, pessoal? Então, vejam, há uma diferença entre Arduino e microcontrolador. O Arduino é a placa formada pelo microcontrolador e outros componentes aí que vão estar fazendo, além de uma série de proteções, também facilitando para conexões elétricas. O microcontrolador, ele é da Atmel Studio, esse componentezinho aí, e ele tem algumas particularidades. Nós não vamos tratar a placa Arduino como um bloco gigante que eu ligo os fios e faço uma programação básica. Nós vamos tratar esse estudo como sendo um estudo sobre microcontroladores. Então, nós vamos utilizar um microcontrolador num simulador, ok? Aqui eu vou estar utilizando o Proteus. Nós vamos realizar essa simulação e vamos ligar o microcontrolador com tudo que ele precisa para funcionar. Para que vocês entendam que o problema, pessoal, não é em si o Arduino, tá? Muitas pessoas têm preconceito, porque o Arduino não é para se utilizar, por exemplo, no meio industrial. A finalidade do Arduino é pura e simplesmente educacional. Então, utilizar o Arduino na indústria é um pouco rudimentar, um pouco, nem falo isso, mas um pouco gambiarrado, vamos dizer assim.
Mas nada me impede de fazer a programação para uma plataforma mais confiável do que a IDE do Arduino e fazer a gravação desse microcontrolador, né, com essa programação mais parruda, vamos dizer assim, utilizando a placa do Arduino. O que não pode é eu pegar a placa do Arduino e soldar ela numa placa, utilizar ela de forma independente e o sistema industrial, né, numa linha de produção e assim por diante. Não posso fazer isso. Então, fica aí a situação, né? Nós vamos estar estudando o microcontrolador, no caso, utilizando a placa Arduino e a ideia do Arduino para fazer nossas comparações. Mas esse é um estudo sobre programação e é um estudo sobre programação e sobre microcontroladores. Ficou claro, pessoal? O microcontrolador, por sua vez, ou microcontrolador, aquele CI ali, ele tem certas características de hardware, certo? O que a gente tem num computador, pessoal? O computador, ele tem a memória flash, ele tem a memória RAM, ele tem a memória EEPROM e ele tem a CPU, né? A unidade central de processamento. E os periféricos, que são, por exemplo, teclado, mouse e assim por diante. O computador, ele tem tudo isso separado. Então, por exemplo, tem um computador, vou jogar um joguinho lá, né? E o jogo, ele precisa de 8 de memória RAM, né? Eu tenho a placa de vídeo tal, série de coisas tal. O meu processador, que é a unidade central de processamento, né? Meu CPU. Eu tenho não sei quantos gigahertz de processamento, octa-deca-core. E são configurações que a gente fala, né? Costumeiramente, muitas vezes sem saber o que quer dizer isso aí. Pessoal, o computador, para tornar um negócio um pouco mais com maior capacidade, ele tem então esses dispositivos, essa série de coisas aqui, elas estão separadas. A diferença do computador, microprocessador, processador em si, do Arduino, então, pessoal, o microcontrolador, ele tem tudo o que ele precisa, certo? Ele tem uma unidade central de processamento, ele tem a memória flash, que vai estar guardando aí as memórias, a memória que a gente chama de memória volátil, tá? A memória flash é onde que ele guarda, tá? É onde que ele vai estar guardando o programa em si, tá? Então, fiz um programa lá para ele piscar um LED, certo? Ele vai estar dentro da memória flash, a memória volátil, ok? Nós temos a memória RAM, memória de facilidades, aí abertura de programas. É uma memória que ela traz, ela é uma memória que ela tem constantemente uma variação, certo? E ela auxilia em vários processos dentro do nosso computador, por exemplo, e dentro do microcontrolador, tá? A memória EEPROM é a memória permanente, tá? Que nós temos dentro do microcontrolador. É a memória que ela nunca muda, a memória não volátil. Para que serve isso? Nós temos situações que são universais. Nós temos algumas estruturas dentro do nosso sistema embarcado que ele é universal e ele não muda, né? Não pode mudar. Então, é uma memória que ela não muda nunca. Por exemplo, a posição do pino do microcontrolador, ó. Essa posição aqui, ó, analógica, né? Entrada analógica, pino 26. Nunca vai mudar isso, entendeu? Essa é um tipo de memória não volátil, ela não muda, tá? Ela mantém o seu estado permanentemente. Nós podemos escrever nessa EEPROM? Podemos. Nós podemos apagar essa EEPROM? Podemos. O que acontece é que uma vez escrito na EEPROM, ele permanece lá até que um processo um pouco mais decisivo seja feito para apagar ou até mesmo para sobrescrever na EEPROM. Não é tão simples quanto na Flash, e a Flash ela é feita para isso, para ter ser volátil dessa maneira, né? E assim poder aí tá trazendo uma maior agilidade na hora de eu gravar ou desgravar um programa, tá? As duas elas são muito confiáveis, mas uma aplicação da EEPROM, por exemplo, é que nós estamos fazendo um processamento dentro da memória flash
de repente acaba a energia elétrica. Então eu deixei uma saída, um escape aqui, né? Uma subrotina dentro da EEPROM, que se acabar a energia, ela vai pegar o que estava acontecendo na memória flash, salvar esse último ponto para depois, a hora que for religado, continuar de onde estava, tá? Então isso é da memória EEPROM. Beleza, gente? É isso sobre microcontroladores.